A Odete Roitman fará o Ivan cair em uma armadilha. Só que o Ivan não vai parar por aí de sofrer. As consequências para ele são terríveis. Quer entender melhor essa história? Acompanha o vídeo até o final. Mas antes, deixa o like e se inscreva no canal. Bom, o Ivan, ele aceitou fazer algo completamente sem noção, completamente antiético, imoral, criminoso. Só porque a Odete disse para Ivan que se ele não fizesse, ele ia ter uma carta de recomendação péssima, aonde ele não iria de forma alguma conseguir emprego em nenhum outro lugar. Porque a Odete disse que ia contar para todo mundo no mercado de trabalho que Ivan ele roubou informações da TCA para ganhar um cargo de uma posição melhor. Ela ia contar a história de Ivan detalhadamente de como ele conseguiu o cargo que ele exerce na TCA. Então, por isso, o Ivan ele teria seu nome manchado no meio publicitário. É que Ivan ficou desesperado, porque a Odete tinha acabado de descobrir que o Ivan ele estava procurando emprego, tinha feito entrevista de emprego, enfim, né? E aí ela tentou chamar o Ivan para fazer um acordo com ela. O Ivan iria subornar o agente da Receita Federal. Em troca, ela daria uma boa carta de recomendação e, de quebra, não contaria que o Ivan fez uma maracutaia muito grande para conseguir o cargo que ele conseguiu na TCA. Bom, o Ivan ele achou que estava sem saída nenhuma e resolveu acatar as ordens de Odete. Porém, o Ivan não fazia a menor ideia de que ele estava caindo em uma armadilha de Odete Roitman. Porque a Odete Roitman falou que era só para o Ivan conversar com o agente da Receita Federal fora do local dele de trabalho. O Ivan sabia muito bem que se tratava de subornar o agente da Receita Federal. Ele até falou que você está me pedindo suborno, Odete. E aí Odete coloca ele contra a parede e disse: é isso ou nada. Bom, quando chega no tal encontro, Ivan ele entrega uma garrafa de uísque, uma carta postal. Bom, e o intuito da entrevista era de alguma forma livrar algumas mercadorias da TCA da alfândega. Só que o Ivan não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Não fazia a menor ideia do que a Odete armou para ele, porque o tal fiscal estava com um gravador bem, gente, bem debaixo da mesa. E aí o Ivan faz até pix, faz um pix para o agente da Receita Federal que se chama Gerson. Bom, antes do Ivan sair do restaurante, o Ivan é preso em flagrante. Pois é, gente, Ivan é preso em flagrante. É aí que ele percebe que ele caiu em uma armadilha de Odete Roitman, mas também será tarde demais. A partir daí o Ivan acaba atrás das grades. A Raquel fica desesperada e aí ela acaba esbarrando com a Odete dentro da delegacia, porque a Odete foi chamada para prestar esclarecimento porque um funcionário seu da DCA tentou subornar um agente da Receita Federal. A polícia queria entender. Bom, e aí a Odete estava indo lá para responder. E ela acaba se batendo com a Raquel. A Raquel briga com a Odete, as duas saem na porrada ali e é contida pelos policiais que estavam por ali. E as coisas vão ficando mais interessantes, né? Porque a Raquel ela consegue pagar a fiança de Ivan. Só que ela paga a fiança de maneira interessante, né? Ela paga a fiança com a ajuda de Aldeide, porque as contas de Ivan foram bloqueadas. E Ivan não tinha como pagar. E aí quando Ivan sai da cadeia,
ele junto com o Bartolomeu faz o Gesso, que foi o agente que acusou o Ivan de ter subornado, ele consegue fazer o Gesso confessar que foi a Odete Roitman que fez ele subornar, que subornou ele para acusar Ivan de corrupção. Bom, com essa gravação em mãos, o Ivan chantageia a Odete, diz que a imprensa vai adorar saber tudo que está nessa gravação. Bom, e aí o Ivan pede para Odete não fazer mais nenhuma acusação contra ele e tal. E aí o Ivan resolve abrir uma empresa de turismo. E para isso ele vai contar com a ajuda do pai, já que a conta dele está toda bloqueada. E aí ele conta com a ajuda de Bartolomeu para pegar empréstimo. Provavelmente a empresa também vai estar no nome do pai, já que as contas dele tá bloqueada, não pode estar lá no nome dele. Pois é, acontece exatamente isso. Bom, essa produção, essa virada de chave na vida de Ivan, ela é completamente inédita, né? Não havia acontecido isso na primeira versão, porque na primeira versão foi completamente diferente, né? O Ivan ele foi preso justamente por uma armação de corrupção, e ele ficou na cadeia, e no último capítulo ele saiu da cadeia, ele ficou 2 anos preso, e no último capítulo ele saiu da cadeia e ele lançou um livro, né? Vale Tudo, com um título Vale Tudo. Muito interessante esse final. E depois o Afonso chamou o Ivan para ser vice-presidente da TCA. É estranho isso porque o Ivan foi acusado de corrupção, com prova e tudo. Enfim, né? Mas foi interessante. Eu acompanhei a primeira versão, estou acompanhando essa, mas a autora está tentando de alguma forma trazer um pouco diferente para a novela, porque realmente se ficar reescrevendo a novela toda exatamente como foi, não vai ter a graça, né, de acompanhar, porque a gente que já assistiu já sabe de tudo, e é uma novela muito conhecida, muito famosa. Tinha que ter essa adaptação, essa mudança, tinha que acontecer isso. Então eu achei interessante que de alguma forma a autora resolveu mudar um pouco a trama. Ficou interessante esse desfecho de Ivan. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixe nos comentários. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.